Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma força inesgotável para perseguir seus objetivos, enquanto outras lutam constantemente contra a própria vontade? A resposta não está na força bruta, mas em algo muito mais profundo. Não se trata de ter mais disciplina, mas de como a disciplina se transforma quando a encontramos no lugar certo. Este vídeo não vai te dar atalhos, mas vai te mostrar uma perspectiva que pode mudar a forma como você enxerga o esforço e a dedicação. Se você já sentiu o peso da obrigação, prepare-se para entender por que, para alguns, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna uma extensão natural do próprio ser. Existe uma verdade incômoda que muitos evitam. A disciplina, por si só, é um ato de resistência. É a imposição da vontade sobre a inércia, a escolha consciente de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo e a mente clamam por conforto. Mas e se essa resistência pudesse ser dissolvida? E se o que chamamos de disciplina fosse, na verdade, a manifestação externa de uma força interna muito mais potente? Não estamos falando de motivação passageira, mas de um alinhamento tão profundo que a própria ideia de esforço se torna obsoleta. É sobre isso que vamos conversar. Vivemos em uma era obcecada pela força de vontade. Livros e palestras nos bombardeiam com a mensagem de que basta querer, basta se esforçar mais. Mas essa abordagem, embora bem intencionada, falha em reconhecer a natureza humana. A força de vontade é um recurso finito, uma bateria que se esgota. Quando dependemos exclusivamente dela, estamos fadados a falhar nos momentos de maior pressão e cansaço. É por isso que tantas resoluções de ano novo se desfazem em poucas semanas. O problema não é a falta de desejo de mudar, mas a estratégia equivocada. A disciplina, quando imposta de fora para dentro, é uma batalha constante, como remar contra a correnteza. Você pode avançar por um tempo, mas a exaustão é inevitável. E se houvesse uma maneira de fazer a correnteza trabalhar a seu favor? E se a disciplina pudesse emergir de um lugar tão profundo que se tornasse quase sem esforço? É aqui que as ideias de Viktor Frankl se tornam incrivelmente pertinentes. Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, observou que aqueles que conseguiam encontrar um sentido, um propósito maior para sua existência, eram os que tinham maior probabilidade de sobreviver e manter sua dignidade humana em face do sofrimento inimaginável. Ele não falava de otimismo cego, mas de uma vontade de sentido, a crença inabalável de que a vida tem um propósito, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Frankl nos ensinou que não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como respondemos a ele. E essa escolha é fundamental para a descoberta do sentido. Quando aplicamos essa lente à disciplina, percebemos que o problema não é a dificuldade da tarefa, mas a ausência de um significado que a justifique. Se a disciplina dói, talvez seja porque ainda não encontramos o porquê que a transcende. A dor da disciplina é diretamente proporcional à ausência de propósito. Imagine um alpinista. Ele não sente a disciplina de treinar por meses como um fardo. Para ele, cada passo é um meio para um fim maior, alcançar o cume. A disciplina não é um inimigo, mas um aliado essencial. A dor física é real, mas a dor da alma, a sensação de estar se forçando sem um motivo, essa se dissolve. Mas como encontrar esse propósito? Não é algo que se busca ativamente. O propósito, como Frankl sugeriria, é algo que se descobre à medida que vivemos e respondemos às demandas da vida. É uma questão de responsabilidade, a capacidade de responder. A vida nos faz perguntas e nosso propósito é nossa resposta, manifestada em nossas ações e escolhas. Quando a alma encontra propósito, a disciplina deixa de ser uma imposição externa e se torna uma expressão interna. Não é mais sobre fazer o que é difícil, mas sobre fazer o que é significativo. A energia antes gasta em resistir agora é canalizada para a criação. A fadiga mental da disciplina forçada é substituída por uma clareza e resiliência que parecem inesgotáveis. Considere o artista em seu ateliê, o cientista em seu laboratório, o empreendedor em sua visão. Para o observador externo, pode parecer um sacrifício constante, mas para eles é a manifestação de um propósito. A arte, a descoberta, a inovação são os faróis que guiam suas ações. A disciplina é o caminho natural para expressar o que arde em suas almas. Eles não estão se forçando, estão se permitindo ser quem realmente são. Essa é a essência da autotranscendência de Frankl, a capacidade de ir além de si mesmo,
de focar em algo maior que o próprio ego. Quando nos dedicamos a uma causa, a disciplina se torna um subproduto natural. A tarefa não se torna fácil, mas o significado por trás dela a torna suportável e até prazerosa. A dor da disciplina se transmuta em um esforço com sentido. No entanto, a sociedade contemporânea nos empurra para o oposto. Distrações, gratificação instantânea, um culto ao conforto que nos afasta da busca por significado. A tecnologia, que deveria nos empoderar, muitas vezes se torna um véu que nos impede de olhar para dentro. O resultado é uma geração que, apesar de ter mais acesso a tudo, se sente perdida e sem propósito. A disciplina, nesse contexto, é vista como uma punição, quando, na verdade, é a chave para uma liberdade mais profunda, a liberdade de ser quem se é. É fácil se perder nas expectativas externas, nas métricas de sucesso que a sociedade impõe. Mas a verdadeira prosperidade, como os pilares deste canal sugerem, não é medida por bens materiais, mas pela riqueza interior, pela clareza mental, pela disciplina que emerge de um propósito autêntico. E essa clareza só vem quando paramos de buscar respostas fora e começamos a escutar a voz silenciosa que reside em nós. Neste ponto da nossa reflexão, se você está sentindo que essas palavras tocam em algo verdadeiro dentro de você, eu te convido a uma pausa. Se este vídeo está te fazendo pensar, por favor, deixe seu like e compartilhe sua principal percepção nos comentários abaixo. Sua interação não é apenas um número, é a prova de que estamos construindo algo significativo juntos, um espaço para aprofundar essas conversas que realmente importam. A disciplina, quando desprovida de propósito, é um fardo. Mas quando ela se alinha com o que Frankl chamaria de nossa missão existencial, ela se transforma. Não é mais um fim em si mesma, mas um meio para a realização de algo maior. Pense em um artesão que dedica anos a aprimorar sua técnica. Ele não vê as horas de prática como uma obrigação, mas como parte do processo de criar algo belo e duradouro. A disciplina é a ferramenta que permite que sua visão se materialize. Essa transformação é um dos maiores segredos para uma vida plena. Não se trata de eliminar o esforço, mas de imbuí-lo de sentido. O esforço continua, mas sua natureza muda. Deixa de ser um esforço de resistência e se torna um esforço de criação. A fadiga que o acompanha é diferente, ela traz consigo uma sensação de realização. É a fadiga do corredor que cruza a linha de chegada, exausto, mas com o coração pleno. E como podemos cultivar essa conexão com o propósito em um mundo tão barulhento? A resposta começa com a introspecção. É preciso silenciar o ruído externo e ouvir a voz interna, questionar as narrativas impostas e buscar nossas próprias verdades. Frankl argumentava que o sentido não é inventado, mas descoberto. Ele está lá, esperando para ser revelado, muitas vezes nos momentos de maior desafio. Quando a alma desperta para o seu propósito, a disciplina se torna fluida. A resistência interna diminui e a ação se torna mais natural, mais orgânica. É como um rio que encontra seu caminho para o mar. Ele pode contornar obstáculos, mas sua direção é inabalável. A água não luta contra a paisagem, ela se adapta e, ao fazer isso, molda a própria paisagem. Da mesma forma, quando estamos alinhados com o nosso propósito, a disciplina nos permite moldar nossa realidade. Essa fluidez não significa a ausência de esforço, mas a ausência de atrito interno. O esforço é direcionado, focado e, por isso, muito mais eficaz. É a diferença entre empurrar uma rocha morro acima e usar a gravidade para movê-la. A disciplina, quando impulsionada pelo propósito, é como a gravidade, uma força natural que nos ajuda a mover montanhas. E essa é uma reflexão que nos leva a um ponto crucial. O que você está construindo com sua disciplina? Qual é o propósito maior que a sustenta?
Se você se sente constantemente esgotado, se a disciplina parece uma prisão, talvez seja a hora de reavaliar o seu porquê. Não se trata de abandonar a disciplina, mas de realinhar a bússola interna. É uma jornada que vale a pena, pois o que está em jogo é a sua própria plenitude. No cenário atual, onde a atenção é a moeda mais valiosa, a disciplina orientada pelo propósito se torna ainda mais vital. Somos bombardeados por um fluxo interminável de estímulos. Manter o foco em um objetivo de longo prazo é um desafio hercúleo. É aqui que a disciplina, enraizada em um sentido profundo, atua como um escudo, uma âncora que nos impede de sermos arrastados pela correnteza da superficialidade. Sem um propósito claro, a disciplina se torna reativa. Reagimos às demandas externas, mas quando sabemos o porquê, a disciplina se torna proativa, intencional. Não é mais uma resposta ao caos, mas uma criação de ordem. É a diferença entre apagar incêndios e construir uma fortaleza. A disciplina não é apenas sobre fazer o que é difícil, é sobre fazer o que é essencial para a sua jornada. E essa essência, esse núcleo de significado, é o que nos permite navegar pelas complexidades do trabalho moderno e das pressões sociais. Quando o propósito é claro, as escolhas se tornam mais fáceis. O que antes parecia um sacrifício, agora é visto como um investimento. A procrastinação, sintoma da falta de propósito, diminui quando a ação é imbuída de significado. A disciplina se torna a ponte entre a visão e a realidade. E é nesse ponto que a reflexão se aprofunda. Se você está acompanhando este raciocínio, talvez seja o momento de pausar e considerar qual é a sua própria definição de propósito. Não há uma resposta única, mas a busca por ela é em si um ato de disciplina com sentido. Compartilhar suas ideias nos comentários pode não apenas enriquecer sua própria compreensão, mas também inspirar outros que estão nessa mesma jornada. O propósito como bússola interna. Em um mundo que valoriza a velocidade, o propósito nos convida a valorizar a direção. A disciplina, nesse contexto, não é uma corrida de ratos, mas uma jornada consciente. É a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Muitas pessoas estão ocupadas, mas poucas estão verdadeiramente produtivas, no sentido de criar algo que ressoe com sua alma. A disciplina sem propósito é como um navio sem leme, à deriva. Quando a alma encontra propósito, a disciplina se torna uma bússola interna. Ela nos guia através das tempestades, nos ajuda a manter o curso. A jornada não se torna fácil, mas se torna significativa. E é o significado que nos dá a resiliência para persistir. A disciplina, nesse sentido, é a manifestação prática do amor pelo que se faz, pelo que se acredita. Essa é a verdadeira alquimia, transformar o chumbo da obrigação no ouro da realização. E essa transformação não acontece por magia, mas sim por um alinhamento consciente entre o que fazemos e o porquê fazemos. É um processo contínuo de autodescoberta. A disciplina não é um castigo, mas um presente que damos a nós mesmos, a oportunidade de viver uma vida que realmente importa. Chegamos ao fim de uma reflexão que, espero, tenha plantado sementes de uma nova compreensão. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um convite a uma jornada interna. A disciplina, que muitas vezes percebemos como um obstáculo, revela-se sob a luz do propósito como a mais poderosa das ferramentas. Viktor Frankl nos mostrou que, mesmo nas condições mais desumanas, a busca por sentido é o que nos mantém inteiros. E essa verdade ressoa com a nossa experiência diária, onde a ausência de um porquê pode tornar qualquer esforço insuportável. Quando a alma encontra seu propósito, a disciplina deixa de ser um peso e se torna um fluxo. Ela se integra à nossa essência, impulsionando-nos com uma energia que não se esgota,
pois é alimentada por algo maior que nós mesmos. É a clareza mental que nos permite ver o caminho, a disciplina que nos mantém nele e a presença que nos permite desfrutar de cada passo. No canal Pilares da Prosperidade, aprofundamos constantemente a mente, o corpo e a alma, explorando como esses elementos se entrelaçam para construir uma vida de significado. Há muitos outros aspectos dessa jornada que não puderam ser abordados aqui, mas que são essenciais para quem busca essa integração. Convido você a continuar essa exploração conosco. Se este vídeo ressoou com você, considere se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que expandem essa visão. Juntos, podemos construir uma vida onde a disciplina não é uma dor, mas a manifestação natural de um propósito que nos eleva. Até a próxima reflexão.